E está gravando, nós vamos continuar conversando, porque estávamos conversando e sem gravar, mas a conversa que estávamos tendo estava-nos trazendo que isto que nós temos vindo a estudar deveria ser alguma base na criação de civilizações. E hoje nós temos uma dificuldade tão grande como sociedade, como humanidade, nas relações humanas, que as questões institucionais, em qualquer área, seja financeira, seja energética, as relações humanas estão completamente corrompidas. Completamente não, né? Não posso dizer completamente, porque não é 100%. Mas a escolha que garante a cadeira, muitas vezes não é uma escolha não corrompida. E o que nós vemos é isso. É um sistema que está sendo construído em cima de umas bases de percepção da realidade que nos afastam do que verdadeiramente somos e de como funciona a natureza e como funcionamos nós na natureza. Essa é a grande burrice que está sendo feita. É esse afastamento daquilo que nos mantém vivos. Não é? Ou seja, o que nos mantém vivos é a natureza. É o que nos traz saúde e alegria e tudo aquilo que a gente precisa. E estamos a construir, a rodear-nos exatamente do contrário. Não faz lógica isso aí. Não é? Uma civilização um pouquinho mais orientada, que nós como civilização estamos muito longe disso ainda, seria uma civilização focada na consciência. E hoje, o texto, hoje é o último encontro desta série, desta linha. Depois eu vou ver o que é que eu vou fazer na próxima terça-feira. Ainda não sei. Tenho umas ideias, mas ainda não decidi. E guardei este para o final, para ser o derradeiro, apesar de no blog ser o primeiro que foi publicado. Eu guardei este mais para o final porque é algo assim um pouquinho diferente do que normalmente se costuma ouvir. Como assim transcendendo o amor, né? Se o amor é algo que pode ou deve ser transcendido, não quer dizer que não se passe por ele. Quando nós olhamos o significado da palavra amor, é alfa mor. Mor quer dizer maior. Isso é um termo, por exemplo, usado nas classes militar. Capitão mor. Quer dizer que é um capitão maior. Mor é o alfa maior. E qual é o alfa maior? O alfa maior é o ômega mais pequeno. É a mesma coisa. É o primeiro e o último. Um só. Esse alfa não tem dimensão. Por isso é tudo e é nada. É a via. Aqui na Terra é a via para viver aqui. A decisão tem que ser tomada, deve ser tomada com base, pensando no bem de todos, o máximo possível que a gente conseguir. Dentro das nossas próprias flutuações pessoais, né? Porque todos nós temos os nossos dias, os nossos temperamentos, cada um de nós. Só aqui neste encontro aqui somos 10 participantes neste momento. Se nós formos ver a história de cada um de nós e o jeito com que cada um se expressa e vive a vida e faz escolhas, tudo completamente diferente. Mas existe uma via comum que nos une, que é, isto funciona só com o apoio dos outros. Quando a gente não tem outras pessoas trabalhando a vida, criando na vida connosco, não fica tão legal. Não é? É como a pessoa que faz uma música sozinha, não é? É legal, a pessoa pega num violão, toca o violão, canta, sim, legal, a gente ouve uma música, ouve-se bem. Duas
pronto, o cara tocou, mas vai ficar ali ele sozinho, tocando só com o violão e cantando, vai ficar um pouquinho chato, né? Se aparecer ali uma percussão, de repente entra um baixo, né? Ou seja, começa a ganhar outra cor. E é isso que acontece na vida, né? A gente vai encontrando jeitos de trazer alguma cor no jeito com que nós vamos nos relacionando uns com os outros. E isso aí é a obra maior, é a arte maior. Não é? Que é o domínio de si, encontrar o equilíbrio, que é uma coisa assim. Para uns já está sendo um pouquinho mais fácil, para outros não está sendo tão fácil assim manter o equilíbrio, né? Mas pelo menos ainda estamos falando daqueles que estão conscientes que é preciso fazer isso e que estão procurando se equilibrar o melhor que podem. Porque a maior parte dos irmãozinhos que andam aí à solta não estão procurando o equilíbrio, não. Não é? Porque a gente vai acertando e errando e procurando ver se consegue acertar, né? Procurando se equilibrar. Mas pelo menos está procurando, né? Uns com mais sucesso, outros com menos, dentro daquilo que está querendo, né? Com todo esse equilíbrio, o que é que cada um de nós está querendo, afinal. Então, uma civilização que começa a ser expressada considerando todos, né? Talvez seja uma civilização um pouquinho melhor. A gente ainda não sabe o que é isso, né? Como é que eles podem nos apresentar projetos de paz? Eles não sabem o que é paz. Eles nunca viveram a paz. Aqui na Terra nunca ninguém viveu a paz. Porque, por exemplo, a gente está aqui, não está em paz, está tudo sossegado. Mas nós sabemos que está havendo confusão não sei onde, pessoas sofrendo. E como é que a pessoa vai estar ali sabendo, né? Sabendo e deixando para lá, né? Então, ela já não vai ficar em paz. Paz é paz, mesmo. E a gente não sabe o que é isso. Então, talvez a paz não se alcance por um projeto, se alcance por uma busca por equilíbrio pessoal nas relações humanas e na criação e construção da nossa própria vida, né? Vamos começar aqui a leitura, que é o centro, né, disto que nós temos vindo aqui a estudar. Somos todos uma e a mesma consciência. Vou aumentar o texto. Somos todos uma e a mesma consciência. E isto pode ser comprovado pela perfeita concentração no centro de si. Também por isso é que eu guardei este texto mais para o final. Eu vou botar assim no final a frase, para nós só vermos a frase que está sendo lida e as que já foram lidas. Aqui neste texto vou fazer assim. Como vocês podem ver, nós entramos logo assim como é que se diz? É de voadora, não? neste texto. Então por isso é que eu guardei assim, porque só vai assistir este último quem já assistiu outros para trás, né? Em princípio. Então vai estar já preparado para entrar de voadora. Somos todos uma e a mesma consciência e isto pode ser comprovado pela perfeita concentração no centro de si. Agora imaginem o que é uma comunidade trabalhando a terra, desenvolvendo tecnologias para benefício de todos, conhecimentos de medicina, natural ou não natural, porque às vezes é preciso medicina não natural, alopática, como, por exemplo, intoxicações, acidentes, a cirurgia muitas vezes é preciso, mas a maior parte das vezes não, né? Então é preciso a medicina natural para isso. Imagine o que é uma comunidade onde as pessoas estão conscientes que são todas uma e a mesma. Como será uma expressão natural e espontânea assim? Não é a querer entrar na onda uns dos outros. Não, a pessoa está tendo a liberdade para se expressar do jeito que ela é. E ela é o quê? Ela é o fruto de um bocado de culturas, de um bocado de influências, de livros que leu, é o quê? O que é que nós somos, afinal, quando nos expressamos? Temos a liberdade de nos expressar livremente o que nós somos. Não é? Como seria uma comunidade onde houvesse essa liberdade? No todo, essa expressão individual de cada pessoa, com consciência de serem todos uma e a mesma consciência. Isto é outro nível que nós estamos aqui a sonhar, né? É um sonho aqui que nós estamos fazendo.
O amor é uma manifestação de si. E só funciona enquanto existe sujeito e objeto. Isto parece ser meio duro, dito assim, mas é também uma voadora, entrando também com outra voadora, que é, se nós pensarmos bem, o amor também é resultado do movimento de dualidade. Precisa haver um sujeito e um objeto. Aquele que ama e aquele que é amado. Se não existe nada para ser amado, ou melhor, se só o nada existe para ser amado, existe amor? Como fica isso, então, na unificação da consciência, proporcionada pela concentração perfeita em si, uma vez que se extinguem o sujeito e o objeto? Então, se nós estamos em grupo, olhos fechados, concentrados, todos no mesmo centro, concentra a ação do movimento, do pensamento, no mesmo centro. Onde está o sujeito e o objeto? E enquanto nós estamos procurando concentrar no centro, ainda existe sujeito e objeto. Quando nós passamos a ser o centro e passamos a observar a partir do centro, então não mais existe um objeto a ser observado. Eu estou deixando assim para vocês também examinarem, né, o que eu estou dizendo. O amor é a verdadeira união entre as mentes ilusoriamente individualizadas, mas na consciência única, não havendo mente, não havendo sujeito e objeto, não há amor. Que negócio é esse? Porque somos todos uma consciência única. Como é na consciência única? E ainda existe isto que nós devemos considerar aqui, que é, vamos colocar isto no extremo, a pessoa desencarna, ela terá, é isso que nós queremos, né? Ter o poder, ganhar o conhecimento, para poder escolher se queremos nos dissolver na consciência única ou não. Aí, imagina, isso aí. Tem alguns que, supostamente, né, segundo algumas linhas de crença, não têm outra opção senão voltar a nascer como seres humanos, devido a uma série de acumulações de coisas. Né? Mas, olha, imagina o que é nós conseguirmos chegar num nível que podemos escolher reencarnar ou não. Mas mais acima ainda, se nós queremos permanecer uma individualização ilusória, um ego, plenamente consciente já, observando como observador, ou se queremos simplesmente nos fundir na consciência única. O que é que isso significa? Nós não sabemos o que é consciência única, da mesma forma que nós não sabemos o que é uma civilização de paz. Porque são coisas que nós ouvimos, coisas que nós sonhamos e estamos procurando encontrar ferramentas, meios de nos expressar, de nos relacionar e criar coisas que nos conduzam a uma civilização de paz e à consciência única. Uma coisa é nós sentarmos num quarto, numa sala, e nos apercebermos que todos ali na sala são uma e a mesma consciência. Outra coisa é manifestar isso em termos de criação civilizacional, de organização de relações humanas ao redor das coisas que nos são essenciais. Porque a partir do momento que nós temos consciência de que somos todos um e o mesmo, deixamos de olhar uns para os outros da mesma forma. Estou bebendo muita água porque eu estou fazendo exercício e estou puxando para o meu corpo. Aí eu corri que só hoje e doeu um pouquinho. Aí estou bebendo água que só. Ainda assim,
A grande via do amor é que nos conduz à verdadeira liberdade em união. Eu vou continuar a ler, porque eu não sei, eu já nem me lembro bem o que é que está aqui escrito para a frente. Também estou descobrindo o texto agora, confesso. Apesar de ter sido eu a escrever. Eu vou ver, como eu não quero dar spoiler, vamos ver onde é que ele nos conduz, o texto. Porque eu estou pensando aqui uma série de coisas, né? Se eu começar a falar e se estiver mais à frente, vou cortar a linha. Então, ainda assim, a grande via do amor é que nos conduz à verdadeira liberdade em união. Como assim? A grande via do amor é que nos conduz à liberdade espiritual, a tal salvação, seja lá prometida, do sofrimento, né? Libertação, em união. Como é que é isso? A consciência parece algo vazio, imóvel, chato, sem frutos. Entende isto quem já estudou connosco os princípios básicos da nossa própria existência e do ego, que é a forma, o movimento da forma na dimensão ou nas dimensões, de comprimento, altura e largura, e a percepção do observador de tempo, devido ao movimento da forma na dimensão. Quando nós começamos a estudar esses princípios de existência do ego, começamos a entender que a ausência disso, e isso começa a desaparecer, digamos assim, quanto mais nós nos tornamos conscientes do observador único. Então não existe movimento. Imagina, quando eu digo imagina, para você imaginar algo onde não tem movimento, eu estou dizendo a você ego. Aí está a pegadinha da coisa. Você vai ter que imaginar com a mente que cria movimento, que imagina formas, e acaba por criar um movimento qualquer para explicar uma coisa qualquer, conceber alguma coisa, né? Então o ego, quando olha para essa percepção da consciência única, que é vazio, imóvel, o que é que o ego acha? É chato. Eu já ouvi isso um bocado de gente. Não, isso aí é muito chato. Como assim? Consciência única, não tem movimento, não tem forma, não tem... Isso é muito chato. Né? Isso é engraçado, né? A pessoa achar que... Só que o que ela não considera é que os princípios de movimento, de forma, de dimensão, de tempo, são princípios de existência nesta realidade. E se existirem outras realidades que não tenham movimento, não tenham forma, nem dimensão, nem tempo, mas tenham outra coisa qualquer? Nós não conseguimos imaginar, porque o nosso ego, a nossa mente, só consegue captar isto que nós estamos a captar aqui. Esta linha temporal das coisas se transformando e contando uma história, a forma, o movimento, tudo essa... Então nós não conseguimos imaginar. Mas quando nós conseguimos ter a liberdade, conquistar a liberdade, mergulhar na consciência única, ou seja, o movimento mental do ego cessa. O ego cessa de existir e apenas o observador é. Passamos a ter um pouquinho mais de liberdade, não? Talvez, para descobrir mais algumas coisas. Algumas possibilidades de existência. Que nós aqui numa linguagem tridimensional jamais conseguiremos sequer nos aproximar de falar de tais realidades, não é? O que estará além da unificação? Esta maravilhosa expansão do ser manifesta-se além dos princípios da forma, de dimensão, de movimento e de percepção de tempo gerado pelo movimento das formas que regem a realidade apercebida. Ela vai além disso. Se nós conseguimos chegar na cessação do movimento, da forma, da dimensão, do tempo, se cessa, mas está consciente. Como assim? Não é? E aí? Aí, se pensar assim, o que fazer? Já voltou novamente para o movimento, para a forma, porque o fazer é daqui.
Então talvez exista. É algo que a linguagem tridimensional vai falar sempre errado, mas depois da consciência única, para vivenciar realidades de outra base, faz-se o quê? Este faz-se está muito errado, não é? Porque se existe fazer, já não. Vazio, imóvel e chato são qualidades que não podem ser aplicadas, uma vez que as mesmas existem baseadas nos princípios da forma, dimensão, movimento e tempo. Como saber disto ainda em vida? Com a perfeita concentra a atenção no centro de si. Algumas pessoas que vivenciaram EQM, experiências de quase morte, também tiveram apresentações desta realidade sem dimensão, sem forma, sem movimento, sem tempo. Não conheço ninguém que tenha passado por experiências de quase morte, pessoalmente, ou de experiências que a gente tenha ouvido na internet, que eu já ouvi algumas. Não ouvi ninguém trazer na memória a experiência de realidades que não tenham por base o movimento, a forma, a dimensão e o tempo. Também não ouvi de ninguém que tivesse tido esse tipo de experiências se lembrar ou saber voltar a atenção para o centro de si. O que será que acontece? A pessoa está sem corpo. Os únicos sentidos que se mantêm ativos são a visão e a audição. Tudo o resto desaparece. Imaginem. Não tem cheiro, não tem sabor, não tem tato. Não há corpo, não tem forma. Apenas tem uma coordenada geográfica. E isso ainda existe, um ponto de observação, que consegue pensar, consegue lembrar-se da história da sua vida. Mas está ali, sem corpo, é um ponto. Não é? O que será que acontece se a pessoa voltar a atenção para o centro de si e se concentrar no centro de si? Também não ouvi ninguém falar que soubesse ou se tivesse lembrado, sabendo de fazer isso. Ter, estar e fazer são transcendidos. O que existe fora da forma, da dimensão, do movimento e do tempo. E fora, reparem, está em itálico, porque é errado, não é? Porque se existe um fora, existe um dentro, e se está fora, não está fora, não é? Não está fora. Uma outra realidade, nem fora ela está, né? Mas também não está dentro. É outra coisa, outra base. A autopercepção de memórias, sentimentos, pensamentos e imaginação não é a única forma de perceber a existência. Reparem que é descrito uma série de mecanismos, digamos assim, ou talvez, não sei como é que lhe chamar, mas são mecanismos, são utilidades. Vamos usar a coisa como realmente uma visão materialista, uma coisa utilitária. A memória, o sentimento e o pensamento são mecanismos. E a imaginação? Os pensamentos também têm o raciocínio lógico incluído, como matemática e tudo. Então a base da nossa existência é a autopercepção de memórias, sentimentos, pensamentos e imaginação. Isso é a base da nossa auto-identificação. Por isso é que as pessoas se agarram tanto à identificação com o país, ou com a região, ou com o time de futebol. As pessoas agarram-se porque precisam de uma história que lhes conte quem elas são. Se retirar a forma, a dimensão, o movimento e o tempo, não tem como. Porque imediatamente o único processo que ela sabe de vivenciar realidade e existência é dentro da forma, da dimensão, do movimento e do tempo. Então, o que é afinal isso, né? As memórias, os sentimentos e os pensamentos e a imaginação, desculpa, não tem um i ali não. As memórias, os sentimentos, os pensamentos, a imaginação, o movimento de formas em dimensões são o ego auto-identificando-se com as características base que constituem a sua existência.
mas sumindo a dimensão, a forma, o movimento e a percepção de tempo gerada pelo movimento de formas, que existência. Nós não conseguimos imaginar. Porque se existe imaginação, isso já é o ego funcionando. O ego é daqui. O ego é o que capta esta realidade. É o que está se movimentando, criando uma história. Mas e se desaparecer tudo isso? O Daniel existe? Não, o Daniel não existe. Passa a ser outra coisa, passa a ser realmente aquilo que é. Se quiser continuar agarrado à existência da dimensão, da forma de movimento e percepção do tempo, continua. Né? E vai contando uma história. Essa história continua sendo contada. A pessoa tem a história da vida, depois tem a história do pós-vida e continua um movimento. Eu estava aqui pensando, nós estávamos a falar há pouco, né? Acho que foi antes de começar a gravar, sobre a questão do sistema nos deixar em paz, né? Deixar em paz para nós nos organizarmos, vivermos do jeito que a gente quer viver, sem prejudicar terceiros. Aí de repente estava-me questionando, será que isso existe no mundo espiritual? Será que também existe uma gangue, uma força que não nos deixa simplesmente vivenciar a experiência espiritual do jeito que nós devemos vivenciar? Fiquei hesitante entre devemos e merecemos. Existe aí também uma questão filosófica. Vamos seguir em frente. Eu não quero ir por aí, não. E aqui, que qualquer linguagem tridimensional falha, é aqui que qualquer linguagem tridimensional falha, uma vez que também ela existe nessas bases. É o foco de atenção do pensamento na autoidentificação com a dimensão, a forma, o movimento e a percepção de tempo, gerada pelo movimento de formas que prendem a atenção egóica em linhas reencarnatórias. Traduzindo, a pessoa só reencarna, o ego só reencarna, focando a atenção em redemoinhos energéticos de memória ou imaginação. Porque a história continua sendo contada. E o foco da atenção continua sendo nos mesmos princípios. Logo a pessoa vai sendo puxada. Esse é o princípio. Eu não estou dizendo que é assim. É assim que é explicado. É assim que é compreendido. Mas, só passando por a situação é que nós vamos saber, né? E nem sei se a gente vai saber. Porque nós nascemos e não lembramos de nada. Então, o que é que será? Estamos aqui procurando realmente nos fortalecer. O caminho é a via do amor. Eu vou continuar aqui para não dar spoiler no que espero que esteja aqui. Se não tiver, eu acrescento no texto. Isto aqui, que está aqui a dizer que a reencarnação essencialmente acontece devido à atenção presa, à atenção egóica presa em linhas reencarnatórias de memória, ela é estudada a fundo no estudo do Bartolomeu, que está disponível no canal. Nós já fizemos alguns estudos do Bartolomeu em privado, mas desde 2019 que não faço. Porque começou uma energia aí meio doida rolando e achei melhor não mexer naquilo. Porque esse livro abre assim algumas percepções, né? Que é preciso ter algum cuidado. Então, desde 2019 que eu não ofereço um estudo desse livro, né? Preciso ter atenção com algumas coisas. O espelho não se reflete a si mesmo. A espada não se corta a si mesma. O olho não se vê a si mesmo. Isto significa o quê? Consciência sem forma. Como é que se vai ver a si mesma? Não é? Porque a pessoa tem aquela história, tem a luz ao fundo do túnel, né? Se a luz está ali ao fundo do túnel, então nós não estamos sendo a luz.
porque o objetivo é nós sermos a luz, né? A partir do momento que nós somos a luz, nós não vemos a luz, não é? Então, uma consciência sem forma, como é isso? Como é isso? São mais perguntas do que respostas aqui também, né? O ser só é percebido pelo ser. Não é o ego que percebe o ser. O ego, quando percebe o centro de si, a sua essência, ela percebe na forma de luz e som. Porquê? Porque o ego só consegue interpretar as coisas de forma dual. Mas não existe essa separação de luz e som. É uma coisa só. Mas, verdadeiramente, o ser só consegue ser apercebido na sua real natureza pelo próprio ser. É o observador já se apercebendo de si mesmo. Sem se observar a si próprio, mas ao mesmo tempo se observando. É um paradoxo, né? A gente começa a tropeçar na linguagem. Ela começa a falhar. Deixem beber água, por favor. Para quem acompanhou assim, como é que teve a minha saúde em questão estrutural, porque foi nas costas, é muito legal. Agora está podendo recuperar e correr e chegar ao ponto de cansaço máximo. Egoicamente são os pontos referenciais da observação, experimentação e vivência da consciência única. É como se a consciência única fosse um oceano, mas ele está em todo lugar, mas ele não está tendo pontos de observação. Ele está vendo tudo, né? De repente ele cria um ponto de observação. Nós já também fizemos alguns estudos sobre isto, de forma mais profunda, noutros estudos que eu agora não me lembro quais foram, onde nós estivemos vendo a questão da geometria. Começámos com o ponto, 2 pontos formam uma linha, 3 pontos um triângulo de 2 dimensões e 4 pontos formam o tetraedro, que é o sólido platónico. Vou complicar de propósito. É o sólido platónico mais simples que existe. É a primeira materialização que acontece na 3D, a mais simples de todas. É preciso 4 pontos para se manifestar um corpo nas 3 dimensões. Mas eu comecei a puxar para a cabeça e eu descobri uma coisa que tem 2 dimensões aqui na nossa realidade. São as sombras. A sombra tem 2 dimensões. Uma mão na parede, ela só tem comprimento e altura, ela não tem profundidade. No chão, ela não tem altura. Então, por isso é que ela é uma sombra, né? Isso é interessante. Pode fazer um bocado de metáfora com isso aí, né? Nós somos pontos referenciais de observação. Isso, para haver essa questão de observação, não precisa haver uma materialização. Não precisa haver forma. É um ponto de atenção. É um ponto de concentra a atenção. A partir dali, não me expliquem como é que acontece esse mecanismo. Não tenho conhecimentos para isso. Mas gera-se um ponto de observação da consciência única. Cada um de nós é um ponto de concentração. É como se a consciência se apertasse em si mesma e cria aquele ponto de consciência, de observação, experimentação da realidade. E existe essa possibilidade de esse ponto de observação que ela cria, a consciência única, se voltar a atenção à observação para o centro de si e descobrir qual é a sua real natureza, que é o oceano. Né? E o bom será nós conseguirmos ter a liberdade de nos dissolvermos na consciência única ou não, né? Porque existe alguma coisa que eu também não consegui entender muito bem, enrolei-me agora um pouco, que é a questão da pessoa é criada e aí fica numa situação que se sente presa, não é? Mas não tem conhecimento, que jogo... Parece um jogo cruel, não é? Deixam a gente com amnésia numa situação de violência, de dor, sofrimento e não entende nada, não tem dados para entender. Eu quero dados. E a gente não tem pontos assim para dizer, mas afinal, porquê é que eu estou aqui? Como é que eu apareci? Como é que passou a existir isto aqui que está falando e está se exprimindo? E como é que é isso, né? Bom, ainda não temos dados suficientes.
sobre isso aí, mas nós somos pontos de observação, não é? De todo. No mundo científico, né, que olha o universo como sendo infinito e com galáxias e cosmos, diz que nós somos, em cada lugar existe um ponto de observação, né? Ou melhor, que nós somos essa observação do universo, ou o universo se observando a si próprio. Eu não vejo assim, chegamos no final e não falou aqui o que eu estava aqui pensando. Vamos ver aqui onde é que está. Eu não quis dar spoiler. Que começou por aqui. Não foi isso que eu falei, exato. Eu já falei. Foi da questão de nós termos a liberdade ou não de poder escolher voltar a reencarnar, não voltar a reencarnar, de nos fundir na consciência única. Como é isso? Não é? Isso são tecnologias superiores que nós estamos falando aqui, não é? Porque qual é a utilidade disto tudo? Não é? Agora que nós já estamos aqui há 45 minutos falando, quem começou, por exemplo, quando chegar no YouTube, quem começar a assistir este vídeo, vai começar, muita gente vai achar que é uma viagem muito grande, né? Mas, e tem todo o direito, eu não estou dizendo que tem que concordar com o que eu falo, né? Eu estou apenas compartilhando percepções. A coisa é que, aqui no final, nós começamos a compreender mais que este tipo de conhecimento é importante para gerar sistemas de organização humana mais eficazes, mais conscientes. É preciso haver pessoas cada vez mais conscientes em qualquer lugar. Qualquer lugar. Por isso é que nós estamos a estudar isto. Porque a partir do momento que nós sabemos que nós somos um ponto de consciência, um ponto já é uma questão matemática. Já começa a ser matemática. Quanto mais nós estudamos e trazemos conhecimento sobre isso, mais nós nos inspiramos. Como é que eu crio aqueles diagramas explicando ideias complexas? Simplificando até chegar a um diagrama que consegue, ali, resumidamente, expor uma ideia complexa. É por causa disso. Porque nós começamos a imaginar que um ponto tem 2 pontos, já forma uma linha, 3 pontos, e nós começamos a entender como é que os tijolinhos funcionam aqui, na parte mais materialista, não estou falando tanto nas relações humanas, que isso aí já é mais difícil ainda, né? Mas pelo menos em questão de organização, nós seguimos o exemplo da natureza. Não do jeito que o sistema faz. Porque nós vemos muita geometria sendo usada pelo sistema, a nível arquitetónico, na construção de sociedades e até dos próprios sistemas de resolver a vida das pessoas, e o negócio não funciona muito bem. Né? Porquê? Porque não estão seguindo os princípios naturais. Por exemplo, nós vemos os carros nas estradas. Eu já chamei a atenção para isso. Os carros são pretos, brancos e cinzas. Maior parte. Isso não é por acaso. Isso cria o tal geometria, é um ritmo, é uma matemática. É uma geometria de chatice, de melancolia, uma nostalgia incrível. Nostalgia não, mas é uma melancolia. Uma tristeza imensa, aquele preto, branco, cinza. Preto, branco, cinza. Para quê? Para não haver criatividade. Porque quando nós focamos a atenção no conhecimento de outra geometria, começando no ponto de consciência, nos unindo com outras mentes, para aumentar o potencial, porque ainda tem isso, existe uma série de coisas que nós podemos trazer com este tipo de conhecimento. Algumas delas eu não tenho ainda falado, mas, por exemplo, numa reunião, havendo uma pessoa, basta só uma pessoa consciente, a reunião já consegue acontecer de uma forma muito melhor. Se todas as pessoas ali estiverem conscientes, primeira coisa, ninguém atropela ninguém. Toda a gente tem plena consciência quando é que é o outro a falar. Porque é uma coisa, existem algumas coisas, alguns mecanismos naturais que funcionam entre nós, que a sociedade, da forma que está organizada, ela não está permitindo a perceber isso. São as tecnologias espirituais, tecnologias mentais. As pessoas juntam-se para encontrar soluções, deixar a energia rolar aí entre as pessoas vão falando. Mas é preciso ter consciência. Porque um diz uma coisa, o outro já
de repente nas palavras daquele outro já inspira uma coisa e fala, já o outro terceiro pega e já diz outra coisa, não é? E de repente começa-se a descobrir soluções muito mais simples do que nós imaginamos, porque o que é que nós precisamos para realmente estar bem, não é? Precisamos de saúde, abrigo, comida, água, não é? E tem isso tudo ao redor, existe um monte de matéria-prima ao nosso redor. Nós precisamos de energia. Já sabemos que a energia pode ser retirada do ar, né? Com movimento, com água, com ventoinhas, com energias solares, um bocado de coisa. Porquê é que não nos deixam criar a nossa própria energia? Né? Porquê é que não nos estão nos deixando organizar do jeito que a gente quer? Nós, com este tipo de conhecimento, de conexão mental e espiritual, e com conhecimento de ferramentas que podem aumentar o potencial da mente do grupo, através dessas dinâmicas, as pessoas juntas tornam-se mais inteligentes se o grupo estiver focado nisso. Mas é preciso o grupo querer. Porque um diz uma coisa, o outro já diz outra, e estão conscientes, estão focados, eles têm plena consciência do que é que estão fazendo ali. Isso é outro nível. Né? Estamos a falar de um grupo, imaginem uma cidade se organizando assim. Qual o potencial de uma coisa assim? Né? Agora imagine um país. Acho que não precisa chegar ao tamanho de um país, porque muito possivelmente os tempos antigos estavam organizados em cidades, né? Porque tinham acesso à energia livre, tinham um bocado de conhecimentos, e aparentemente viviam um pouquinho com melhores condições, né? Pelos palácios todos que a gente vê por esse mundo todo, né? Mas talvez organizações nacionais seja demais, deixem-nos organizar regionalmente, né? E, claro, não é tão simples assim. Uma região mexe num rio, tira a água do outro, da região mais abaixo, mais a sul, ou para onde o rio vai. Tem que haver. Como é que se resolve isso aí? Bom, aí é que é, aí começam as dificuldades. Tem que haver o bom senso. Como é que se encontra esse bom senso entre duas cidades, por exemplo? Não é? Porque questão de água, pela mentalidade de hoje, facilmente nasce uma guerra ali por causa de água, não é? E então, como é que se resolve isso aí? Tem que ser outro nível, outro nível, não é? Para já, a primeira região não ia secar o rio ou deixar desviar o curso do rio, não deixando que as outras regiões usufruíssem desse bem vivo, né? Essa já partia de ser um princípio, né? Mas é isso, nós estamos aqui inspirando, essencialmente é isso. Nós precisamos disto. Não podemos deixar estas percepções naturais de inspiração, de conhecimentos, de muitas ferramentas, desaparecer. Precisa ficar registado, de algum jeito, nas nossas mentes, porque eu não sei se a virtualidade vai continuar, não é? É uma coisa talvez perecível, não é? Começou, se a internet teve um início, vai ter um fim. Tudo que tem um princípio tem um fim. Aqui neste mundo aqui, se não houver uma coisa que não tenha tido um princípio, não sei, talvez exista. A internet não foi uma delas. Olha, na Bíblia está referido, né? Lá o Melquisedeque, né? O não nascido, sem pai nem mãe, sem genealogia, semelhante ao filho do homem. Ora, o filho do homem era Jesus. Por que é que eles estão dizendo que Melquisedeque era semelhante ao filho do homem? Bom, eu estou desviando já do assunto. Então, meus amigos, os micros estão aí abertos. Se alguém quiser participar com pergunta, com algum comentário, alguma percepção, é só abrir e falar. Bom, não havendo uma manifestação de alguém, agradeço imenso a participação de todos. Posso falar? Oi, Alice. Tudo bom? Tudo bem? Vocês me ouvem? Sim, pode falar. Ah, não. Primeiro é que assim, eu tô feliz que agora eu tô conseguindo voltar a assistir
porque eu estava sem internet por muito tempo, né? Nossa, tá engasgado. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Alice. Tá. Tá. Eu só queria te perguntar uma coisa, Daniel. É, na verdade, eu quero assistir as outras reuniões que vocês fizeram, né? É, que esse já eu não reparei aqui que encontro que é. Mas é assim, quando você ficou falando sobre a questão da, da consciência e das pessoas e da nossa, da gente ter a consciência de si, né? É assim, eu sou professora, né? Eu sempre comento isso. Eu não sei se aqui no grupo, das pessoas que estão ouvindo, tem, acho que tem a Nicéia, né, professora? Não sei se tem mais outros. É, eu tenho tido muito contato com jovens nessa nova escola que eu fui trabalhar, né? Jovens do ensino médio, e eu tenho percebido muita angústia neles, né? Nesse momento que a gente vem passando, né, principalmente, que eles ficaram isolados, e agora voltaram para a escola e tal. E eu tenho visto os jovens e as crianças muito angustiadas e com crises de depressão, né? E eu fico pensando, nossa, eu tenho essa oportunidade de ouvir, né, de estar aqui, por exemplo, nesse grupo, ouvindo você, ouvindo as pessoas. E eu fico pensando sempre, porque acho que essa coisa de ser professor, né, o que você aprende, o que você apreende, o que você vê, você gosta de passar para frente isso, né, de alguma forma. E eu fico pensando como fazer isso com esses meninos, né? Que também é um trabalho interno, né? É um trabalho que eu tenho que ter primeiro, né? É um trabalho interno para daí também poder, de alguma forma, isso. Qual é a idade dele? Ah, olha, tem crianças de 10, 12 e muitos jovens, assim, do período noturno, que nem hoje eu não trabalho à noite, mas eu trabalho todas as noites. Então, é o pessoal do ensino médio, 15, 16, 17, 14, né? Esses dias mesmo um garoto que está me ajudando na biblioteca, ele tem depressão. Então ele chega, ele se esconde, agora ele assumiu que ele se esconde atrás da máscara, né? Que ele tá achou bom a máscara porque ele se acha feio, né? Então, aí tem toda essa questão da adolescência, né? Então é assim, aí eu fico um pouco pensando o que que eu poderia fazer para colaborar de alguma forma, né? Eu sei que é um trabalho interno que eu tenho que fazer, mas sei lá, eu fico um pouco pensando em fazer, Daniel. É isso. Alice, sabes que eu, quando me perguntam o que fazer, eu não respondo, né? Muito, acho que respondi uma vez, que dei uma sugestão. A criança é muito perguntadora, né? A criança é muito movimentada. Uma vez, houve uma amiga minha que convidou-me para ir fazer uma palestra na escola dela, aqui numa cidade aqui ao lado, porque havia duas turmas de, acho que uns 15, 16, 17 anos, duas turmas que não estavam bem uma com a outra. Havia um monte de brigas e um monte de coisas lá. E então ela também veio assim com uma conversa assim parecida com a tua. O que é que haveria de fazer? Aí ela perguntou-me, tu queres ir lá falar com eles? E eu fiquei assim, eu falar com eles? Vou falar o quê para eles? E ela, não sei, tá bom, então vamos lá. Aí organizaram, né? Aí eu não disse o que é que ia falar, né? A ninguém. Aí de repente levaram-me para o auditório e botaram-me em cima de tipo um palco lá,
não era muito grande, mas cabia assim umas quantas turmas lá dentro. Aí entraram, acho que foram umas 3 turmas para lá. Ixi, era muita gente, né? E eu ali, né? Mas aí o que é que eu fiz? Antes de eles entrarem, eu sentei-me na cadeira, no meio do palco. Aí foi o povo tudo entrando, e entrou diretores, e era muita gente, né? E aí começou tudo a sentar-se e tal, e aquele ruído, pessoal, jovens falando, não sei o quê, e eu calado a olhar para ele. Aí aquilo, o som vai diminuindo, até que ficou tudo em silêncio. E aí ficou calado, e eu não dizia nada, só olhando para todo mundo em cima do palco. É uma coisa de doido. Aí fiquei assim, olhando, aí deixei o silêncio mesmo sentir-se, sabe? Tô aqui rindo, Daniel. Tô aqui só Aí, não mandei ninguém calar, não. Ficou aquele silêncio, o que é que vai sair daqui, né? Aí eu comecei, eu não me lembro exatamente as palavras, né? Mas eu aí comecei a mostrar para eles, a dizer a eles, aos poucos, né? Comecei a mostrar que eles já tinham um monte de opiniões sobre a minha pessoa, né? E principalmente porque eu abri a boca e tinha um sotaque diferente, né? Então olham para o jeito como eu me visto, a configuração da forma do meu corpo, a roupa, né? Tudo. As crianças ficam atentas a tudo. Tudo. Principalmente se o cara está lá em cima do palco, né? E eu fiz eles entenderem que eles estavam já com um monte de ideias sobre mim, eles não sabiam nada de mim. Nada da minha vida, nada. E isso foi ali, né? E isso começa a erguer uma série de perguntas, né? Eu encaminhei eles numa direção com essa conversa, de que a gente verdadeiramente, será que a gente conhece as pessoas ao nosso lado, né? Qual é a história da vida delas, né? Verdadeiramente? O que é que elas estão sentindo, né? Não deu para ir assim muito fundo, porque aí abriu-se para perguntas e foi muito interessante mesmo. E teve só para vocês terem ideia, estava a diretora da escola, era uma escola técnica, ou seja, do Estado, a escola, uma escola estadual, e tinha a diretora, tinha uns 3 ou 4 coordenadores e umas 2 ou 3 professoras. E as 3 turmas de jovens, né? O negócio começou a ficar tão delicado para os professores que uma menina pegou no micro e disse assim: o problema é que nós vimos para aqui e nós não queremos estar aqui, porque nós não queremos estar a fazer as coisas que nos colocam a fazer. Nós não gostamos da escola. Aí, não, ela falou dela, eu não gosto, eu venho para aqui e eu não aprendo o que eu quero, não há uma liberdade de descobrir mais coisas. Ela falou um bocado de coisa, sabe, assim, e eu a pensar, cara, é isso mesmo, sabe? Ela falou, aí quando ela terminou, eu assim, cara, isto aqui é chave de ouro, eu vou agarrar isto com unhas e dentes. Aí quando ela terminou, aí eu perguntei, quantos de vocês pensam como ela? Eita, man, todo mundo levantou o braço, aquela diretora e aqueles coordenadores. Eu virei para eles e disse assim, está aqui a resposta, está vendo? Eu disse para eles, ali em frente aos alunos todos, eu disse, o problema desses turmas estarem assim é porque é o sistema de ensino, não é? Porque como é que as pessoas vão se sentir confortáveis? Olha, nunca mais me convidaram para ir lá, não. Essa moça ficou sem falar, ficou assim, bem assim, em choque, sabe? Ela ficou em choque. Pois é. Então, o que eu te estou dizendo é que, assim, Alice, tem que examinar a situação. Tem que puxar para a imaginação, ser criativo e saber conduzir para algo que pode... E essencialmente também entregar resultados, não é? Porque a gente não faz milagres, não é? Perante uma situação dessas, a gente faz aquilo que acha, que sente, que deve fazer, o melhor que pode fazer e, olha, seja o que Deus quiser, não é? Aí já não é minha responsabilidade, os resultados, não é? Também pode ser, né? Às vezes pode ser, os resultados. Mas é isso, então com os... Oi, Alice, desculpa. Eu Você sabe que tinha gostaria de terminado. ter estado ali.
Muito bom, viu? Muito bom, gostei muito. Foi um momento legal. Foi sim. Sim, sim, sim. Valeu. É isso aí. Então, estes estudos aqui hoje é o 14º encontro e último encontro desta linha de estudo Estudo de Si. Foram 14 semanas seguidas, acho que não falhei nenhuma, 14 semanas seguidas, onde nós apresentámos aqui uma linha de percepções que todas juntas podem motivar e incentivar a gente a pensar algumas coisas diferentes e talvez até fazer algumas coisas diferentes. Né? E espero que aqueles que têm acompanhado tudo isto tenha servido de alguma coisa, tenham sentido benefícios de alguma maneira de todas estas linhas. Na próxima terça-feira, a gente depois vai ver. Vamos iniciar aí alguma coisa bem interessante também. Estou querendo fazer mais manhãs, porque nós já temos a segunda-feira de manhã, 10 horas, a live das 10 no Telegram, que não é gravado, é um encontro para falar de geopolítica de semana, do fim de semana, e ser comentado na segunda-feira. Depois eu já tenho um estudo que já não dá para entrar ninguém, que ele é um estudo que já começou já há um tempo, na segunda à noite, tem terça à noite tem este, amanhã tem live, quinta-feira tem outro estudo também acontecendo, e movimento não falta. E eu estou querendo trazer também para as manhãs, para conseguir trazer mais encontros de manhã para outros temas. E é isso, mantemos-nos ativos, positivos, bebam água, pratiquem esporte, alimentem-se o melhor que puderem e armazenem alguma coisa, porque o negócio está prometendo. Hein? O negócio está prometendo. Então façam, para quem puder fazer um pequeno armazém, é uma boa ideia. Muita luz para todos!